Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais esse bate-papo, mais essa conversa sobre os ensinamentos do Cristo, da palestra do Grupo Espírita Fraternidade. Somos muito gratos pelo convite e que possamos todos realmente aurirmos o melhor que pudermos dos ensinamentos do Evangelho no dia de hoje. Bom, para iniciarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu separei uma música que servirá como nossa preparação de ambiente, como a nossa prece inicial, e depois entraremos realmente na nossa palestra de hoje. O título da música é Só o Amor, e depois vocês vão entender por que ela está relacionada com o nosso tema de hoje. Sempre que for buscar a paz dentro de você, não se esconda em sua dor, não feche os olhos para o amor. A melhor luz é o seu coração clareando os caminhos do amanhã, conquistando a virtude de quem quer aprender a amar sem pensar, perceber. Só o amor é capaz de entender a voz que persiste em cantar a beleza da vida. Só o amor pode estar nesse coração que quer continuar com a força que nos leva a lutar. Só o amor. Vejo o sol surgindo, se abrindo em nossa direção. Ouço em silêncio a música me falar que só o amor pode curar as feridas da alma e até mesmo respirar o vento leve e suave, o aroma que nos faz sonhar. A voz que persiste em cantar a beleza da vida. Só o amor pode estar nesse coração que quer continuar com a força que nos leva a lutar. Só o amor. Só o amor.
assim seja. Bom, meus amigos, para o estudo de hoje, para a nossa conversa, o nosso bate-papo, foi escolhida a lição 135 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, para começarmos, eu vou dar uma lida, vou ler a nossa mensagem e depois nós faremos algumas reflexões a respeito desse ensinamento de Emmanuel para hoje. Bom, o título se chama Diante do Mestre. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Jesus, João, capítulo 15, versículo 14. Aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamo-nos por estudar-lhes palavras e atitudes, e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes, e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir. Demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substancializá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, Emmanuel. Bom, meus amigos, Emmanuel passa por várias situações aqui, mas a mensagem final é bem clara. De que apesar de todos os nossos esforços, e ele louva todos esses nossos esforços, quando estamos tentando nos reconectar com Cristo, com os ensinamentos do Cristo, através, seja da tribuna em que falamos, como agora, e que é muito necessária exatamente para espalhar a mensagem do Cristo, para trazer reflexões às outras pessoas. Quando nos esforçamos por estudar cada palavra, cada ensinamento dele, procurando aprimorar o nosso conhecimento, procurando mergulhar um pouco mais nas palavras do Cristo, imbuindo em nós esse sentimento de estudo, de autorreflexão. Quando ele coloca muito propriamente dito, e de forma bem feliz, que escrevemos muitas vezes, existem quantos livros na doutrina espírita hoje em dia, né? A doutrina espírita é provavelmente a religião, né? O ensino filosófico melhor, com livros diversos, sobre diversos temas. E ele fala que isso é extremamente importante, realmente, pois ao escrevermos páginas que expressam as diretrizes do Cristo, estamos o quê? Divulgando a mensagem. E ao adequarmos essa mensagem, esse linguajar aos dias de hoje, através das pesquisas laboriosas, como ele coloca, ajustando as elucidações inspiradas por eles aos preceitos gramaticais, espalhando o Evangelho, notícia do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo,
coadunando de uma forma melhor de transmitir isso, seja para adolescentes, seja para adultos, para as pessoas em melhor idade, adequando esse ensinamento a cada público que estamos direcionados, desde os pequeninos aos aos com mais idade. Isso tudo realmente é de um grande valor. Isso realmente é necessário. Mas o que ele coloca aqui, por essa mensagem, é que isso não pode ser o fim do caminho. Não pode ser o único propósito que temos ao estudar o Evangelho, ao estudarmos os ensinamentos do Cristo. Isso é um passo, isso é um começo, né? um meio do caminho. Desculpa. Um meio do caminho, né? Isto é, ferramentas que temos para que consigamos chegar ao propósito final dos ensinamentos do Cristo, que é realmente a nossa transformação interior, a nossa ligação com Deus e com todo o amor que Ele tem por todos nós. A ligação realmente que precisamos ter, essa conexão com o mais alto, através da nossa transformação, através do nosso aprimoramento moral interior. Então, tudo isso que temos e que Emmanuel destaca aqui é de extremo valor, realmente devem ser ferramentas que tenhamos para modificar o nosso interior e nos modificando, procurando realmente viver o Evangelho de uma forma mais clara e mais constante na nossa vida, nós possamos realmente ajudar a todos aqueles que estão ao nosso redor. E é muito importante e é muito interessante quando ele fala que, nessa passagem, que, entretanto, isso não basta. Ele, Jesus mesmo, não se limitou a induzir, não se limitou a propagar simplesmente com palavras, a induzir as pessoas a determinados atos. Ao contrário, ou mais do que isso, ele demonstrou a própria união com o eterno bem, consagrando-se em substancializá-lo na construção do bem de todos que estavam ao redor. Ou seja, o Cristo, ele não deixou ensinamentos escritos, ele deixou os ensinamentos vividos. E é inegável como Cristo teve impacto na nossa civilização, como a vinda deste Espírito superior ao nosso orbe transformou o nosso planeta. Muitos ainda não acreditam que Cristo veio por conta exatamente de provas materiais que, segundo eles, não existem. Mas as provas morais de Cristo são inegáveis. Os ensinamentos que ele deixou são inegáveis. São ensinamentos que perduram por mais de 2000 anos já. E que são propagados por todo o planeta. Que não são privilégios de uma única nação, não são privilégios de um único país. Estão difundidos em todo o planeta. E isto só foi possível porque Cristo, como ele coloca, estava em união com o eterno bem, com Deus, com essa inteligência suprema que nos governa, que nos protege, que nos ampara. Que como um pai amoroso nos guia, entende os nossos tropeços como uma criança recém-nascida que cai, entende que muitas vezes aquele sofrimento que aquela pequena criancinha recém-nascida, quando está nos seus primeiros passos, cai, assim como nós, como pais, entendemos que aquilo dali é simplesmente um passo na incrível jornada que aquela criança vai ter pela frente. E é dessa forma que ele coloca que não basta simplesmente realmente ter essa parte externa muito bem trabalhada dentro de nós. Elas são importantes, são de extrema importância, as palestras, os estudos, a conversa, o diálogo fraterno, o aconselhamento, como ele coloca. São ferramentas que temos, exatamente, que precisamos ter para ajudar. Da mesma forma que precisamos nos vestir aqui, precisamos nos alimentar, precisamos ter um trabalho útil para ajudar materialmente o nosso orbe terrestre, para ganharmos fundos para a nossa subsistência, da nossa família, garantir a saúde física,
trabalharmos a nossa saúde física, mantendo essa máquina que Jesus, que Deus nos outorgou, para que possamos o quê? Trabalharmos no bem. E esse deve ser o nosso norte, esse deve ser nosso objetivo. E é muito interessante quando Emmanuel usa essa passagem do Cristo, quando ele fala amigo, para ser amigo de Jesus. E ele fala, e ele ressalta qual é essa importância, quando ele coloca, resultando invariavelmente alguma vantagem semelhante à norma externa, mas para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso que lhe ouçamos a afirmação categórica: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E essa é a palavra intimidade. O amigo é aquela pessoa que está na nossa casa, com os quais compartilhamos os nossos medos, as nossas fragilidades, em quem confiamos muitas vezes a nossa própria fragilidade em determinados momentos. Ou seja, é aquela pessoa em que confiamos. Não falamos de colegas, de conhecidos, mas o amigo mesmo, o verdadeiro amigo. E olha que a nossa amizade terrena aqui, ela está muito aquém do real significado dessa palavra quando falamos da intimidade com Cristo. Veja como é forte isso, a nossa intimidade com Cristo. Para que tenhamos essa intimidade com Cristo, devemos exercer algo maior do que simplesmente essas atitudes que são louváveis, como ele fala, mas que são de um caráter mais exterior. Essas atitudes, essas ações, precisam refletir na nossa transformação moral. E muitas das vezes pode perguntar, mas que frase mais pesada de Cristo ao falar, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Mas essa palavra aqui, quando vamos para João mesmo e lemos toda a parte, não só esse versículo, mas tudo que está ali, entendemos que ele está falando de mandamento. E qual foi o maior mandamento, ou os maiores mandamentos que Jesus nos deixou? Então, quando ele fala, se fizerdes o que vos mando, é se cumprirdes o meu mandamento, a minha regra para a sua evolução. E aí vamos tomar a liberdade de ler todo esse trecho para que tenhamos ideia de qual é esse mandamento. Qual será esse mandamento maior? Todos nós sabemos. Como meu Pai me amou, assim vos amei eu. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus preceitos, permanecereis no meu amor, assim como também eu guardei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas para que meu júbilo esteja convosco e para que vosso júbilo seja completo. O meu preceito, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria alma por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, ou seja, se cumprirdes esse mandamento, este preceito para a vida. E é muito interessante porque, seguindo essa passagem do Evangelho, ele complementa. Jesus ainda fala, já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamar-vos-ei amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós os que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e para que vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Então fica bem claro, quando a gente pega toda a passagem do Evangelho, que Jesus está falando exatamente disso. O conhecimento, as palestras, os estudos são de extrema importância, mas o maior mandamento que ele nos coloca é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o preceito. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. O amor sincero, o amor real, o amor
que é o contrário da grande chaga que Jesus também nos fala que temos, que é o quê? O egoísmo, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Em especial o egoísmo nessa parte, por quê? Quando temos o verdadeiro amor, esse verdadeiro amor, ele não é egoísta. Ele não quer que as coisas sejam feitas para a nossa satisfação, mas ao contrário, nós nos sentimos regozijados ao servir, ao sentir a felicidade do outro, a proporcionar a felicidade do outro. Amai-vos uns aos outros como eu vos ameis. Amai o próximo como a si mesmo. O amor. O amor deve ser esse norte para complementar isso que estamos fazendo, para finalizar o nosso fim maior. Amar a Deus, amar ao próximo, distribuir esse amor infinito que Jesus nos ensinou quando esteve aqui na Terra. E aí, voltando à nossa música inicial, é o que a música fala. Só o amor é capaz de entender a voz que persiste em cantar a beleza da vida. Aquele que ama sinceramente, que ama a vida, que ama o próximo, ele consegue transmitir não só por palavras, não só por conselhos, não só por livros escritos. Ele consegue transmitir essa energia, essa força interior que é Deus dentro de nós, a nossa natureza divina dentro de nós, falando ao próximo. E é isto que Emmanuel quer nos destacar nesta mensagem, quando ele fala para que sejamos amigos de Jesus, ou seja, para que compartilhemos a intimidade do Cristo. Mas para partilharmos essa intimidade com Cristo, precisamos exatamente termos os seus ensinamentos vivos dentro de nós. Precisamos ter essa energia, essa boa vontade, essa caridade emergindo dentro de nós. Não com pensamentos egoístas, não com amor egoísta, que mais cobra para si dos outros do que de si. Cobra a transformação dos outros para que se adeque à sua própria imperfeição. E, infelizmente, nós ainda estamos nessa caminhada. Todos nós ainda estamos. Mas que possamos estar felizes, porque estamos nos passos para chegar ao fim. Estamos trilhando o caminho. O fato de estarmos tentando entender a palavra do Cristo, viver ela, internalizar ela, já demonstra um esforço para o bem. E esse esforço já é um grande salto na nossa evolução. Se compararmos a Terra de milênios atrás ao que temos hoje, apesar das várias imperfeições que ainda se refletem no nosso dia a dia, apesar das várias ações que acontecem no mundo atual e que nos surpreende de termos ainda tamanha barbárie ou coisas desse tipo, se compararmos com o passado, já temos um grande salto, que é simplesmente reconhecer que isto é errado, que não é esta a forma correta de viver, que isto é bárbaro, ou seja, isso remete a um estágio evolutivo da humanidade que não deveria existir mais. Sabemos que o planeta está passando por uma série de transformações exatamente pela passagem para o mundo de regeneração, que já começou. E é exatamente este momento de ebulição que passamos que irá nos colocar à prova de persistir no caminho do bem, não exigindo que os outros se modifiquem, não criticando o que os outros fazem, mas tendo um olhar mais introspectivo de como eu posso, como indivíduo, ajudar, onde eu posso mais colaborar, onde eu posso apaziguar, em vez de gerar mais conflito, onde eu posso demonstrar que o caminho do amor
é melhor que o caminho da violência, que o caminho do diálogo, que o caminho da sabedoria vem exatamente de cultivar boas ações com o nosso próximo. O amor que não é egoísta, que não procura transformar o mundo ao redor aos meus desejos, aquilo que eu acho certo, mas que procura demonstrar por ações aquilo que eu já aprendi e que procura a todo momento estar disponível, estar apto a receber mais ensinamentos, entender que ainda temos muito a aprender, que ainda somos espíritos imperfeitos em um planeta imperfeito, mas que temos a natureza divina dentro de nós e a única fatalidade que o Espiritismo nos coloca, que é exatamente de estarmos destinados à perfeição. Então esse, meus irmãos, era o ensinamento que gostaríamos de compartilhar com vocês, tentando exatamente internalizar isso no nosso dia a dia. Essa lição é de extrema importância, eu acho que vou ler várias e várias vezes, todos os dias, para tentar não entrar nesse piloto automático que muitas vezes essa vida moderna nos coloca e que faz com que os problemas materiais, que faz com que os nossos conflitos materiais, conflitos que existem aqui na Terra, sejam maiores do que a nossa natureza divina. Somos espíritos imortais. A nossa passagem aqui na Terra é um átimo de segundo, um piscar de olhos se comparados com a nossa eternidade. Mas de extrema importância para galgarmos os nossos degraus da evolução, para evoluirmos, para prosseguirmos. Então, meus irmãos, que tenhamos isso em mente, que possamos refletir sobre isso nos nossos lares, tentando realmente cultivar o verdadeiro amor, apaziguar, acalmar, amar, acolher, perdoar. Palavras que realmente têm um grande impacto, mas que infelizmente ainda estamos procurando entender o que significa realmente no nosso dia a dia, como podemos aplicar isso. Que a paz de Deus, então, possa continuar em nossos lares, com a música, né, com o que podemos refletir nestes minutos agora. E que Jesus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês que estão ouvindo esta palestra, irradiando muito amor, muita paz ao lar de cada um e transmitindo muita segurança de que não estamos sós, porque Deus está conosco, porque Jesus é nosso amigo. Jesus está partilhando a intimidade divina dele conosco todos os dias. Que Jesus então nos abençoe, que Deus nos abençoe, que os bons amigos espirituais possam estar cada vez mais perto de nós, que possamos permitir isso com as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Muito obrigado e que sigamos em paz.